queria agradecer o convite da Aline Cacheta para participar dessa audiência com vocês. Eu vou expor a brevidade necessária algumas questões relativas ao tema da cultura do estupro. Eu vou tentar ler um texto e resumir alguns dos seus trechos, porque acho que os argumentos ficam melhor colocados. Acho que também fica muito ruim de ver daqui, né? Não sei se vocês estão me vendo. Lá longe vai ser difícil, mas enfim. Vamos aproveitar para escutar, então. Talvez eu diga algumas coisas bem antipáticas. E eu preparei um texto com momentos muito antipáticos mesmo. Mas acho que é o que tem que ser dito hoje, considerando esse contexto. Bom, eu escrevi assim. Discute-se em alguns contextos se a expressão cultura do estupro é válida. Certamente ela é válida. E é válida por um motivo bem básico, qual seja, se considerarmos o machismo estrutural como um fato, então, ele já é o lastro do estupro em potencial que verificamos em nosso modo de olhar a questão de gênero. O nexo entre a cultura do estupro e esse estupro em potencial é um nexo profundo. Por um lado, ele corre na linguagem usada diariamente, na camada mais superficial, digamos, da cultura, mas também corre nas camadas mais profundas, mais subterrâneas, cujos escombros, de uma maneira invertida, caem constantemente sobre as mulheres. Então, a violência contra a mulher é a triste prova do machismo estrutural. Se a violência contra a mulher é uma constante cultural, é porque há machismo. E onde há machismo, há violência e há necessariamente estupro. Ora, o que é o estupro? É a violência que se vale do fato sexual. O estupro é um ato naturalizado e autorizado a partir também da naturalização do sexo. Simone de Beauvoir, que publicou em 1949 O Segundo Sexo, e aqui me permitam abrir um parênteses um pouco longo, o livro Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, está no índex dos fundamentalistas, que me permitam dizer com as letras também necessárias nesse momento, os fundamentalistas enquanto grupo de manipuladores da ignorância alheia, que posam de ignorantes populistas, nesse país onde a ignorância é admitida e fomentada como uma forma de poder. Então, um grupo de manipuladores da ignorância alheia que posam de ignorantes populistas, ou seja, que usam a ignorância de maneira a mistificar com o povo, e que no fundo da estrutura, da cena em que instauram a manipulação, são pessoas más, não por natureza, porque nós não vamos naturalizá-las, mas por manipularem a fé alheia e usarem o nome de Deus para isso. A maldade está no fundo do gesto que escondem de seus próprios seguidores infantilizados, o que não vale apenas para o pastor neopentecostal, e vale também para o apresentador de televisão, ambos manipuladores da fé alheia. Então, Simone de Beauvoir, eu queria aqui dizer ainda mais um aspecto, né? Eu acho que nós temos que falar muito claramente sobre esse populismo da ignorância, essa ignorância populista que nos atinge hoje, porque uma das grandes questões que nós temos que discutir quando discutimos violência de gênero e violência contra a mulher atualmente é também isso que a gente pode chamar não apenas então de cultura do estupro, mas também de política do estupro, né? Esses pastores fundamentalistas promovem hoje uma verdadeira política do estupro. E gostaria de dizer que o ato, que os gestos e a forma de pensar desses pastores, sobretudo, é diabólico, que eles praticam uma ideologia diabólica das mais perversas. Nós estamos vendo que isso está acontecendo
mas podemos nos perguntar também o que nós podemos fazer em relação a isso. Bom, voltando a Simone de Beauvoir, que eu gosto muito de citar, desde que ela recebeu uma menção, uma moção de repúdio, melhor dizendo, pela Câmara de Vereadores de Campinas no ano passado, depois de ter sido citada na prova do Enem. É muito importante a gente citar isso, porque ali o jogo da ignorância populista foi muito forte. Simone de Beauvoir morreu há muito tempo. O livro dela, esse livro fundamental, é de 1949, e os donos do poder que se elegem na base da ignorância e da prepotência, que é o poder da ignorância, conseguem deixar muito claro também qual é o seu jogo. E nós, o poder é tão grande que nós nos tornamos impotentes em relação a isso, né? Isso que também é assustador. Então, esses sujeitos fazem coisas desse tipo e nós ficamos assistindo, praticamente submetidas a esse tipo de coisa, sem ter o que fazer, a não ser perceber o ridículo. Mas o ridículo também é muito poderoso na nossa cultura. O ridículo político é o que tem vencido todas as paradas. Bom, voltando então a Simone de Beauvoir, ela falou que a mulher é um ser marcado por seu sexo. Vocês lembram dessa parte? Então, antes de ser um ser humano, que nos obriga também a questionar todo o campo dos direitos humanos quando se refere às mulheres, antes de ser um ser humano, a mulher é um ser visto em sua sexualidade. É como se a sexualidade definisse a sua humanidade. Ser o segundo sexo, e nesse caso, claro, uma humanidade submetida à humanidade do homem. Né? Ser o segundo sexo é ser medida e submetida ao seu próprio sexo e ao sexo que domina e determina o funcionamento desse sexo. Isso implica que os homens não são marcados por seu sexo. Em nossa cultura do estupro, uma mulher é tão marcada por seu sexo que ela terá que viver se justificando caso faça coisas que não concernem ao seu sexo. Sendo que o que concerne ao seu sexo já foi definido não por ela mesma, mas pelos homens que se tornam especialistas nas formas de dominação e que precisam definir uma mulher como isso ou aquilo dentro de uma cultura de misoginia, em que o discurso tem que ser sempre um discurso misógino, ou seja, violento e contrário às mulheres em todos os seus níveis. Um homem pode tudo, isso é uma coisa que qualquer pessoa vai entender. Uma mulher pode apenas fazer o que lhe é autorizado no circuito do que cabe ao seu sexo. E aqui, vou dizer uma coisa um pouco desagradável, eu sei que não é desagradável para vocês, mas eu vou dizer. Eu gostaria que essa frase assim, fosse longe, chegasse nos ouvidos que precisam ouvi-lo. Sexo, assim como Deus, é uma ficção usada pelo poder patriarcal, heterossexual, capitalista e autoritário. Eu gostaria de dizer que o sexo é uma invenção, assim como Deus é uma invenção. E todos aqueles que usam isso como se fosse verdade praticam ideologias perversas. As potencialidades de uma pessoa marcada pelo sexo feminino, a mulher, são restritas à maternidade, à sensualidade e à beleza, à estética. E todos esses três aspectos relacionam-se com a cultura da violência contra a mulher. Qualquer naturalização é violenta. E toda a naturalização é, evidentemente, violenta contra as mulheres, porque a naturalização sempre pesa contra as mulheres. Não importa quão doces possam parecer essas violências, elas não deixam de ser violências por serem justamente doces. O dulçor apenas facilita a sua instauração. Se nós pensarmos no caso abjeto e bizarro vivido pela pobre garota casada com o presidente da golpista atual, a menina que foi taxada de bela, recatada e do lar, nós podemos fazer milhões de considerações de classe, podemos discutir muito, mas é um fato que dizer que uma jovem qualquer, submetida aos padrões mais pesados do patriarcado e do capitalismo, tendo introjetado esses padrões, ela não deixa de ser uma vítima da circunstância na qual ela está inserida. Foi humilhada enquanto bela, enquanto recatada, enquanto do lar. E eu falo isso porque considero que maternidade, sensualidade e beleza são determinações autoritárias, machistas, que advêm da transformação
a figura da mulher numa mercadoria doméstica, numa mercadoria do patriarcado. Enquanto tal, portanto, uma mercadoria do capitalismo, evidentemente, né? Essa mulher que antigamente a gente chamava de mulher objeto. Só desnaturalizando a maternidade, a sensualidade e a beleza, que nós vamos poder nos livrar das opressões que estão ligadas a essas três categorias. Bom, em nosso tempo, que chamamos de cultura do estupro, tem, então, aspectos muito fundamentais que a gente tem que discutir. Alguns deles eu estou tentando colocar nesse nível, mas eu gostaria de falar de um outro aspecto, dos mais pesados, que tem a ver com essa ideologia do estupro, que a gente pode chamar assim, uma ideologia do estupro ligada a essa política do estupro e não apenas à cultura do estupro. A meu ver, uma das expressões mais perversas, então, dessa cultura do estupro relacionada a essa política do estupro é o que os ideólogos religiosos, ignorantes populistas, chamam de ideologia de gênero. A democracia de gênero, que é o que nós propomos, em nome do que nós lutamos, coloca-se para todos nós como questão imperativa, sobretudo quando o termo gênero foi capturado de modo falacioso e perverso por aqueles que tentam transformar a discussão sobre gênero justamente em uma ideologia. Para fazer isso, porque não são modestos na sua empáfia, na sua ignorância manipulada, confundem propositalmente e de maneira manipuladora o sentido do termo gênero e invertem falaciosamente até mesmo o sentido da crítica da ideologia. Quando deputados e pastores evangélicos, ignorantes populistas, defensores do arranjo tradição, família e propriedade, vivem distantes das pesquisas e das investigações teóricas e práticas, quando usam o termo ideologia de gênero, o fazem por meio de uma curiosa máscara que, na aparência de crítica à ideologia, esconde motivos destruidores do próprio conceito de gênero. Sabem o quanto o conceito de gênero nos é caro na desmontagem, na desconstrução da sociedade machista, e por isso, justamente, vão para cima desse termo, dessa palavra, desse conceito, e eu gostaria de contrapor ao gênero desses pastores a palavra Deus. Então, gênero é uma invenção da cultura, com certeza, e o uso que nós fazemos desse termo é para desconstruir essa cultura machista. Eu gostaria que nós começássemos na contramão a usar o termo ideologia de Deus, no mesmo sentido em que eles usam. Vamos ver se eles conseguem segurar. Nesse contexto, leis autoritárias tentam fazer retroceder os avanços da pesquisa, da análise, das políticas e da educação, sempre fundamental no que concerne ao tema de gênero. Nos últimos tempos, uma espécie de bombardeio fundamentalista, cujo objetivo é eliminar o próprio conceito, varrer a ideia que ele provoca, tem se intensificado no cenário nacional. Nessa linha que a palavra gênero foi retirada do Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais municipais. A Câmara dos Deputados, em votação do texto base, qual era o texto? Quando ainda, aqui eu estou falando daquela questão, quando ainda existia, né, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, etc., quando se retirou a palavra gênero daquele contexto, a gente percebeu justamente essa questão. Tem também, estava elencando assim, algumas dessas bizarrices do populismo, da ignorância. Na Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu, por exemplo, dia 16 desse ano, houve sancionaram uma lei que proibia a distribuição e divulgação de material didático contendo orientações sobre diversidade sexual e, entre outras atitudes do autoritarismo e do conservadorismo, enfim, da política atual, proibia também o combate à homofobia e a defesa de direitos de homossexuais. O negócio é de um nível de delírio que nós não podemos imaginar que essas pessoas ajam fora das suas consciências. Por isso eu sugeriria ao Ministério Público ou a qualquer pessoa que pudesse fazer alguma coisa contra isso, que nós interditássemos, porque se essas pessoas realmente são pessoas que precisam
de ajuda, ou elas são assim perversas e nos fazem realmente muito mal, ou são pessoas que estão assim sem condições de exercer seu cargo político por estarem com algum problema mental. E quando uma pessoa está com um problema mental prejudicando outras, a gente pode pedir que elas sejam interditadas. Eu pediria, se vocês pudessem interditar esses políticos, porque eles não têm condições, se estiverem loucos. Do contrário, se forem maus e perversos, aí eu quero ver o que a gente vai conseguir fazer, né? Enfim. Bom, com o objetivo, qual era o objetivo? Fazer desaparecer a questão gênero, toda sorte de falácias e medidas mal formuladas, mas intensamente autoritárias, têm sido promovidas no contexto de uma verdadeira guerra ao gênero, que lembra muito aquela famosa guerra às drogas que os Estados Unidos começaram a promover logo depois que pararam com a guerra ao álcool, né? Então, até hoje a gente vive muito isso. Eu acho que é na mesma linha, né? Na mesma linha de opressão e de controle, enfim, das populações. Outra questão que eu queria colocar, ainda na linha de tentar pensar essa cultura do estupro. A gente naturalizou, então, o estupro. Aqui vou dar uma resumida, porque imagino que lendo vou demorar muito mais tempo. A gente naturalizou de tal forma o estupro que as pessoas, muitas vezes, não sabem que foram estupradas, as mulheres estupradas, as crianças estupradas, não sabem que foram estupradas, e muitas vezes os estupradores também não sabem que estupraram as pessoas. Então, não quero dizer com isso que nós devemos desculpá-los, porque também não quero lidar aqui com a noção de culpa nesse momento. Eu queria dizer uma coisa que, a meu ver, é essencial, que o estupro, ele também pode, e esse é o perigo, né, da própria cultura do estupro, o estupro ele também pode passar a valer como uma espécie de elemento manipulatório. Então, quando houve aquele caso, cerca de um mês ou dois atrás, dessa jovem carioca que foi estuprada coletivamente, alguns desses políticos fundamentalistas, populistas da ignorância, se levantaram, se ergueram, e aliás uma grande massa de fascistoides também que estão presentes na nossa cultura, fazendo barulho político hoje, se manifestaram contra os estupradores. E essa manifestação contra os estupradores era uma manifestação altamente contraditória, porque esses mesmos sujeitos que lutavam contra aqueles estupradores, ou falavam contra esses estupradores nas redes sociais, por exemplo, são eles mesmos promotores da cultura do estupro. São, muitas vezes, eles mesmos manipuladores desse princípio, digamos, do estupro, que faz parte, enfim, da violência contra as mulheres na cultura. Então, incentivam a cultura do estupro, mas, ao mesmo tempo que, nos momentos em que a questão da cultura do estupro vira um tema populista ou um tema popular, eles se valem de maneira populista desse tema popular e se manifestam indignados e tentam também se tornar heróis nesse momento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o uso que a gente faz desse termo e com a discussão, enfim, as práticas, os efeitos que isso coloca em jogo. Então, muitas vezes, estou colocando isso porque muitas vezes acho que é mais importante a gente parar para pensar no significado. E 2 minutos, nossa, é muita coisa, né? A gente começa a falar, falta 2 minutos. Bom, vou resumir aqui então. O estupro da jovem carioca foi comovente, foi assustador, foi um estupro coletivo. A gente poderia dizer que a sociedade coletivamente estupra as mulheres, e essa jovem estarreceu muita gente, porque é como se ela tivesse se transformado na metonímia desse grande estupro vivido ao nível da cultura. O caso particular dela servia como a parte que representa de fato o todo, que vale pelo todo. Eu me lembro que há um tempo atrás, num contexto em que eu analisava o impeachment, o golpe sofrido pela presidenta Dilma, numa ocasião em que eu e outras feministas encontramos com ela, eu cheguei a falar
que ela tinha vivido um estupro político. Depois eu ouvi algumas críticas das pessoas dizendo que, ora, não se pode fazer essa comparação porque o estupro é uma questão particular, é uma questão pessoal, é uma dor que não pode ser medida e não pode ser metaforizada, e tudo isso eu acho que faz muito sentido de ser colocado em análise e na crítica, mas eu não considero que a gente não possa trabalhar com o conceito de estupro também num nível metafórico, e acho, mais gravemente ainda, mas acho que nós precisamos aprofundar isso, e isso é o que a crítica me fez pensar, a crítica com a qual eu concordo, ainda que não acho que ela seja, que ela elimine o valor da metáfora, aquilo que eu acho que é importante da gente colocar, e foi o que eu descobri com essa crítica, é que, na verdade, todo estupro é político. Porque a relação entre homens e mulheres é uma relação sempre política, e é do apagamento da relação política entre homens e mulheres, das relações de poder que nos conectam, que nós nos tornamos sempre o segundo sexo, as vítimas, as pobres coitadas, as subalternizadas, enfim, as estupradas. Por fim, já que não tenho mesmo mais muito tempo, nós vivemos uma cultura do estupro, e todas as pessoas, enfim, as pessoas no cotidiano, né, o que elas fazem com isso? No ato de culpar a vítima, elas reproduzem a cultura do estupro. O que é a cultura do estupro? É o olhar do estuprador sobre uma pessoa estuprável. Quando uma mulher ou qualquer pessoa diz que a outra foi estuprada porque estava de saias, ela pensa como estuprador. O estuprador olha, essa está de saias, posso estuprá-la. Do mesmo modo, mesmo que eu não tenha estuprado ninguém, se eu olho para alguém e digo, ela estava de saias, ou o que ela fez, eu ajo na mesma direção com o mesmo tipo de olhar. Esse olhar, ele é estrutural, ele faz parte da chamada, então, violência contra a mulher como uma constante cultural, e faz parte, infelizmente, do olhar de homens e do olhar de mulheres. E, portanto, nós precisamos desmanchar esse olhar. Desmanchar esse olhar não vai ser nada fácil, tendo em vista que os estupradores em potencial da nossa cultura continuam sendo os donos do poder. Gostaria de citar aqui também, para finalizar mesmo, o caso do estuprador em potencial Jair Bolsonaro, que foi interessantíssimo do ponto de vista lógico, e aí, se vocês me permitem, eu vou ler, um case dos mais sérios. Assim como a gente pode falar de fascismo em potencial, a gente pode falar de estupro em potencial e de estuprador em potencial. Então, que tipo de violência foi praticada por Jair Bolsonaro quando atacou a deputada Maria do Rosário, dizendo que não a estupraria porque ela não merecia? Ele não falou apenas uma estupidez própria ao estilo do populismo ignorante que ele representa muito bem, ele a ameaçou com a sua potência de estuprador. O curioso, a sua potência de estuprador, porque ele disse, eu estupraria você, mas não vou estuprar porque você não merece. No entanto, eu estuprarei a primeira que eu encontrar na esquina que eu considerar que mereça. E se algum dia também eu considerar que você merece, eu te estuprarei, porque eu tenho o direito de te estuprar. Foi isso que ele disse. O que fazer com isso? O que fazer com isso? Bom, caçá-lo. É o mínimo que nós podemos fazer. Não caçá-lo, talvez não seja fácil nem possível caçá-lo juridicamente, mas ele tem que ser caçado politicamente. Então, o curioso é que esse mesmo deputado fez um projeto de lei para justificar a castração química de estupradores. Provavelmente ele pensasse que sua lei não o atingiria, porque deve imaginar que ele não fez nada demais ao falar o que disse. Ou, talvez ao contrário, como todo autoritário pensa, ele pensa que a lei vale para os outros, como aliás tem acontecido no Brasil, mas não vale para ele mesmo. Então, ele deve imaginar que incentiva a cultura do estupro e que também pode incentivar a cultura da punição ao estupro, considerando que o estupro que ele pratica é autorizado, mas o que um outro pratica não está autorizado. Grande porcaria que esse senhor faz, usando o seu espaço para esse tipo de coisa. Então, nesse caso, eu acho que esse tipo de lei não ajuda nem vítimas, nem criminosos, nem inocentes e nem culpados. E é por isso mesmo que, do meu ponto de vista, a gente precisa repensar essa sociedade que cria uma cultura do estupro. A gente tem que repensar as leis também
nesse contexto, mas muito mais do que as leis, porque as leis, até onde eu conheço, claro que não sou especialista no assunto, as leis são bem severas em relação aos estupradores, mas imagino que não exista até agora nenhuma escola, nenhuma mídia, nenhuma produção, enfim, no campo da cultura que possa dar conta desse tipo de violência. E é uma violência, enfim, que é destrutiva da vida de tantas pessoas. Então, finalizo a minha colocação dizendo a vocês que imagino que nós pudéssemos discutir muito mais a questão da cultura que cria a violência e o que significa a violência que gera a violência contra as mulheres. Não é simplesmente punindo e destruindo, ou destruindo a vida dos que destroem vidas, que nós vamos modificar essa cultura. Ao contrário, provavelmente apenas vamos fomentá-la e vamos perder o jogo porque os estupradores são mais fortes. Obrigada. Antes de passar para a segunda mesa, eu não consigo deixar de fazer umas observações que eu acho super interessantes aqui nas provocações da Márcia. Primeiro, eu acho a questão do estupro político, todo estupro ser político. Eu acho que essa é uma das grandes lutas também das mulheres, né, de tirar do espaço privado essas questões e trazê-las para o espaço público. Desorganizar esse pensamento binário, que é o pensamento masculino, e fazer esse pensamento deslizar entre público e privado. Não há nenhuma questão que seja exclusivamente privada, todas elas transitam entre o espaço público e privado. A outra é nos chamar a atenção de que a luta das mulheres passa também por uma luta muito forte pela laicidade do Estado, né? Eu acho isso muito importante. Enquanto nós também naturalizarmos essa coisa de que religião é cultura e que tudo é possível nesse âmbito porque somos culturalmente um país cristão, nós continuaremos com um sério problema para as mulheres, para a população negra, para a população LGBT. Lembrar que se a sociedade ocidental ela já é marcadamente masculina, ela é marcadamente opressiva em relação à mulher, no Brasil isso tudo tende a se potencializar, né, pelo nosso passado colonial escravocrata, em que os corpos femininos eram de propriedade, né, indiscutivelmente masculina. E lembrar que o gênero, a Márcia falou que o gênero é a invenção da cultura, é verdade, né? Mas as feministas contemporâneas, Lucile Garay, Preciado, Judith Butler, mostram que o sexo também é cultural, né? Esse corpo, né, ele é culturalmente construído. As zonas erógenas, elas são culturalmente construídas, né? Tanto que basta ver que uma criança hermafrodita, ela depende de uma enunciação, né? Alguém que diga é homem, é mulher, a partir de alguns aspectos que foram culturalmente tidos como importantes para definir, afinal, o que é homem e o que é mulher. Enfim, adorei. Vamos ter que encerrar essa mesa, mas esperando contar com você para os debates ao final, porque nos organizamos dessa forma. Todas falamos e, ao final, o debate. Quero saudar, aqui não fiz no início por esquecimento, a nossa sempre ministra das Mulheres aqui presente, Nilceia. Enfim, é uma honra tê-la aqui. Muito obrigada.